Seja bem-vindo ao primeiro podcast do Recupera Cash. Esse que é um podcast da empresa Recupera Nome. Se você que já está por aqui, você já conhece, Recupera Nome é uma empresa que limpa o seu nome, recupera o seu crédito antes mesmo de quitar a sua dívida de uma forma 100% legal, 100% dentro da lei. Só que nós não queremos só limpar o seu nome. O importante é você limpar o seu nome, mas que você também mude a sua vida financeira. E por isso, o objetivo desse podcast é esse: trazer instrução financeira para que você consiga realmente mudar de vida, dar um upgrade aí na sua vida financeira. E eu tô aqui hoje com o Eduardo que é sócio aqui da empresa também. Seja bem-vindo, Eduardo. Tô aqui também com o Maico, que é outro sócio da empresa. E nós estamos aqui da Recupera, a gente entende, mas para falar sobre especialidade em inteligência financeira, nós estamos com ele aqui, que é especialista. Wellington, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zé. Obrigado, gente. E vamos conversar que o papo vai ser bom. Show de bola. Eu quero começar aqui, já fazendo uma pergunta, já para começar a colocar a conversa na mesa. Wellington, hoje, né, Recupera ela oferece o serviço de limpar o nome das pessoas. Mas hoje, segundo, o que você acha, né? O que mais leva as pessoas hoje a sujarem o nome, a entrar nesse estado de inadimplência no nome delas? Tá bom. Primeiro vamos começar com a estatística, né? 78% das pessoas no Brasil estão endividadas. No mês passado, o endividamento aumentou mais 8%. Então, assim, a tendência é que a situação ela se agrave ainda mais. Mas o que leva a pessoa a estar endividada? Aí a gente tem alguns fatores, né? A pessoa normalmente, ela diz, mas eu não tive culpa. Em alguns casos, ou poucos casos, realmente ela não teve. Por exemplo, perdeu o emprego sem esperar. Então, foi algo não previsto. Ela tem contas para pagar e vai provavelmente entrar no endividamento. A pessoa recebeu uma notícia de um problema de saúde grave, onde ela precisou gastar muito com o tratamento. É algo não previsto. Só que na maioria dos casos, na grande maioria, não é esse tipo de situação que causa endividamento. É uma compra sem controle, é a falta de um planejamento familiar, é um gasto excessivo dos limites de crédito. E aí é onde entra e acontece o caos financeiro que a gente vê hoje nas famílias. Então, o Recupera Crédito, é isso? Recupera Crédito vem, né, é um instrumento, da minha opinião, onde você pode tirar um peso da dívida naquele momento das suas costas para você começar uma nova trajetória em paz financeiramente, mas que precisa entrar com a educação financeira. É isso que vai mudar e evitar que a pessoa se endivide novamente. Show. E esse é o nosso objetivo aqui, né? O objetivo é isso. A gente vem para dar um fôlego para a pessoa. Recupera Nome, ela vem para dar um fôlego, ela limpa o nome da pessoa, mas o nosso objetivo é a preocupação, né? Você vai ver que você não vai achar em outra empresa alguém que traz um podcast. A gente já não precisaria de trazer um podcast aqui, mas a gente preocupado com as pessoas, preocupado que as pessoas realmente mudem a vida financeira delas, né? Porque senão ela vai vir aqui e nós só vamos vender. Nós vamos vender para ela limpar o nome, mas nós não queremos só isso, que você limpa o nome. Até porque se a pessoa sujar mais vezes, nós vamos vender mais vezes, né? Exatamente. Não é esse o objetivo, né? O objetivo realmente é que consiga a pessoa ter uma segunda chance. Isso. E porque o que acontece nessa estatística que tu falou, tem muita gente que não dorme direito, não sabe o que fazer. Aí existe aquela questão, quando a pessoa está com foco naquela dívida, ela fica preocupada naquilo lá, e ela fica só vendo aquilo lá. E daí ela não consegue, às vezes, produzir fazer outras fontes de renda para que saia daquela situação, né? Sim. Então a ideia que é, a gente tira esse peso das costas dela, para tirar esse foco dela, para ela depois o quê? Produzir. Então a gente vai ajudar tanto como recuperação ali na planilha, tanto como novas maneiras, né, de ganhar mais renda, né? Esse é o objetivo. O Osés falou algo interessante, e aí você complementou, que não é só limpar o nome. A gente vê outras empresas por aí que fazem só isso, que não estão preocupadas com a saúde, literalmente, financeira da pessoa. E aí quer que a pessoa se endivide novamente, porque para ela, para a empresa em si, é benéfico. Mas onde é que está a minha saúde familiar, a minha saúde mental em relação às dívidas? E aí foi o que você falou. A pessoa, quando ela limpa o nome, ela tira o peso das costas e ela vai agora ter foco. Só que aí, no momento em que vocês limpam o nome da pessoa, qual tem que ser a primeira atitude dela? Para onde ela tem que ir? Não é sentar, né, a bunda no sofá e deixar... tranquilo. Exatamente. E chama, recupera daqui um ano de novo, né? Exatamente. A pessoa ela precisa ter atitude. Vocês estão fazendo o ponto 1 do processo.
para que ela possa começar uma reestruturação de vida e familiar. É o ponto 1. O ponto 2 é esse projeto que vocês estão vendo, que é a instrução. Ok? Então a pessoa precisa agarrar essa informação que vocês estão dando, essa opção de um conhecimento em finanças, que é um baita projeto, e ela tem que agarrar com as duas mãos e dizer, não, agora eu não vou mais sentar a bunda no sofá. Agora eu vou em busca de gerar renda, não me endividar novamente e me preparar para que lá na frente eu possa quitar essa dívida tranquilamente. E assim, uma coisa que eu acho importante, né, e eu queria até pedir a opinião sua nesse sentido, você acha que quando a pessoa surge o nome, ela fica só com preocupação financeira, só interfere na vida financeira dela, ou o fato dela estar endividada interfere em outras áreas também? Boa. Qual a maior causa de divórcio hoje no Brasil? No mundo. No Brasil não, no mundo. Falta do dinheiro, né? Normalmente, né? Problemas financeiros. A Então, maior aqui vai ter recupera nome, vamos mudar, recupera casamento. Exatamente. A maior causa hoje de caos familiar é financeiro. Quando eu estou com uma dívida e eu não tenho um controle emocional, eu não tenho uma luz no fim do túnel para, sabe, ter uma esperança, eu não me relaciono bem com o meu cônjuge, eu não me relaciono bem com os meus filhos, eu começo a ser agressivo, eu não tenho paciência no trabalho, sabe? O meu relacionamento no trabalho ele é prejudicado, eu não me relaciono bem com Deus. Então afeta tudo. A dívida, eu falo isso no meu livro, eu esqueci de trazer, mas a dívida, ela é uma prisão moderna, onde as pessoas estão aprisionadas sem correntes, não existe uma corrente nas mãos, mas as pessoas estão aprisionadas. E elas não percebem isso. E a dívida, ela impede a pessoa de crescer, de prosperar, de gerar riqueza, de ter bons relacionamentos, impede a pessoa de ser feliz. E muitas vezes a pessoa vê também como limpar o nome de quem surgiu ali dessa forma, de forma errada, né? Porque o que acontece, que nem você falou, nem todo mundo que está devendo é porque gastou e responsável, né? Sim. Então a gente vê muito, porque vocês estão fazendo errado, porque vão limpar o nome da pessoa que ela sujou. Mas como você falou, às vezes é problema de saúde, às vezes é problema que aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego, então não era previsto, não foi de má fé, né? E ela Tem muito na pandemia agora também, né? Muito, o que então mais ela tem, né? precisa de uma oportunidade para poder voltar ao mercado. E hoje é isso que a gente dá, né? Ela voltar para o mercado para ela poder recuperar. E aí é o ponto. Isso aconteceu comigo, tá? Eu já perdi emprego em um banco porque eu estava negativado. Mas tu trabalhava no banco? Não, eu ia trabalhar. Eu Perdeu a oportunidade. estava saindo de um processo de uma crise financeira que eu passei em 2017. E aí, na época, eu passei uma seleção para um banco, né, bem conhecido. Na hora que eu fui enviar a documentação, tinha uma restrição minha de um boleto que já estava pago na Caixa Econômica. E aí tive que correr atrás do banco, conversar com os gerentes, mas não foi em tempo hábil, a baixa não foi efetivada em tempo hábil de fazer a admissão na vaga. Só que tem outras pessoas que precisam, dependendo da profissão, a pessoa precisa estar com o nome limpo. E aí o limpa nome, né, o recupera crédito, é uma forma de quê? Pontual, onde a pessoa vai tirar as restrições ali do nome e vai começar a trabalhar. A gente tem situações, né, que o pessoal... Entendeu? A gente tem situações ali que o pessoal pegou e solicitou a retirada. E até eles pediram num dia, no outro dia já estão pedindo para sair, né? Por quê? Porque eles estão precisando trabalhar. Sim. E não conseguem um emprego por causa dessa restrição aí. Exatamente. Aí só que daí a gente fala para a pessoa, é 30 dias úteis, né? Só que daí como ela precisa pra hora ali, entendeu? Sim. Para aquela vaga ali, Da entrada. ela já quer no outro dia, mas a gente sempre trabalha para fazer o mais rápido possível, né? Então, por isso a gente sempre pede, 30 dias úteis, porque é todo um processo entre fazer o contrato, o juiz assinar, né, dar baixa, tem coisas que são... É um processo, né? O Maico falou um negócio aí, até importante para quem está assistindo, é o juiz assinar. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada no jeitinho brasileiro e fala, não, é um jeitinho que vai dar aqui para limpar o nome. Não, a gente não tem jeitinho, a gente não quita dívida, quem está devendo vai continuar devendo, mas naquele local. O que a gente faz é retirar todos os apontamentos, é isso que a gente faz. Então, só frisando aqui esse espaço, porque às vezes a pessoa acha que é uma empresa que dá um jeitinho para quitar sua dívida. Não. A gente limpa o seu nome de uma forma 100% dentro da lei, 100% legal, sem jeitinho brasileiro, não. É um direito que você tem, baseado no Código de Defesa do Consumidor, que você tem de não ser exposto, e é isso que a gente faz hoje.
E aí você citou um negócio aqui, né? Que você passou por uma frustração, você perdeu um emprego, e para muito talvez é o emprego do sonho, o cara batalhou por aquilo e perdeu. E a gente sabe assim, ó, o quão frustrante é, só quem teve o nome sujo sabe, o quão frustrante é você ter um crédito negado, você, às vezes, imagina, vai lá no mercado, vai comprar e não tem crédito, tá precisando de comprar uma coisa para a família e não consegue, o quão frustrante é, né? Então a gente entende isso, que não é só, às vezes a gente acha que está só limpando o nome, mas muitas vezes a gente está recuperando realmente a dignidade da pessoa. Porque aconteceu, como o Eduardo falou, aconteceu alguma coisa ali na pandemia e o cara sujou o nome, e às vezes o cara tá precisando ali, até questão de saúde. Teve uma pessoa que tava falando comigo agora ontem, que era uma questão de saúde, tá precisando de pagar um plano de saúde para uma cirurgia que tem que fazer, e ela não tá conseguindo porque o nome tá sujo. Então, assim, se a gente for parar para pensar, o que a pandemia fez, infelizmente, não a pandemia, né, mas levou muita gente a fazer, hoje é uma coisa que as pessoas sofrem muito, porque toca numa... Não só na pessoa, pega a família, pega todo mundo que tá junto ali, que sofre junto, né? O fato do cara ter o nome sujo, frustração, vergonha e tudo mais. Sim. E a pandemia só agravou, né? Agravou O índice isso. de endividamento, ele já vinha, né, desde os anos anteriores, crescendo muito. Quando chegou na pandemia, potencializou. Isso. Isso mostra a necessidade ainda mais que nós, brasileiros, temos de estudar finanças. Cuidar bem das nossas Uma finanças. coisa interessante, né? Estudar finanças, todo mundo estuda português, matemática, história e coisa, e no Brasil não tem nem educação financeira, A né? lei já tem, já há alguns anos, que deveria ser algo desde o básico, ali a formação básica, está lá no programa do MEC e tudo. Só que eu pergunto, o professor ele não sabe, ele não estudou gestão financeira. Como é que ele vai ensinar para uma criança de 4, 5 anos, 6 anos sobre finanças, se ele mesmo não sabe? Então, vai A vida mandar... dele não tá organizada, né? Então, assim, beleza, criaram a lei, criaram lá de forma obrigatória, mas se vira. As escolas têm que se virar. Então, a população ela é carente de educação financeira, de inteligência, de conhecimento sobre finanças. Para quê? Para que esse processo, daqui a alguns anos, esse endividamento daqui a alguns anos, reduza. As pessoas precisam ter uma esperança de que a vida delas não é só dívida. Enquanto eu estou com dívidas, eu não prospero. Porque a minha mente está pensando nas dívidas. Tá, então vamos pegar o Limpa Crédito, vou limpar meu nome, começar do zero agora. Mas vai lá e estuda também finanças. Faz um orçamento básico, sabe? Eu costumo dizer que o básico bem feito nas finanças funciona. Então faz um orçamento, faz um planejamento aí de gastos, vai no supermercado, faz uma lista. Uma planilha ajuda muito, né? Eu costumo dizer que o que pode funcionar para você pode não funcionar para mim, ou para o Zé, ou para o Eduardo. Mas o que funciona para você é o que importa. Entende? Talvez para você funcione uma planilha. Para mim vai ser um sistema. Para o Zé talvez um aplicativo. Para o Eduardo talvez um rascunho no papel. Eu sou contra aquelas pessoas que defendem uma única ideia nas finanças. Não, você tem que investir só nisso. O melhor mercado hoje é o Bitcoin, criptomoeda. Não, você tem que fazer o seu controle pessoal em um aplicativo porque é mais moderno. Cara, isso não funcionar para mim. Então, o melhor é aquilo que funciona para mim. Seja um papel, seja um planilha, um aplicativo. Entende? Mas quando eu falo em planilha é porque a grande maioria acho que não usa nem papel, nem aplicativo, nem planilha, nem nada, né? Não, então, se a gente considerar esse público que está endividado, muita gente ali está numa classe baixa, que é uma classe que não tem acesso à tecnologia, não sabe mexer em uma planilha. Entende? Então, para essas pessoas funciona um caderno. Funciona um caderno, funciona um papel. O importante é fazer, não nós estamos falando de pessoas, tudo relacionado a pessoas, mas também empresas, muitos microempreendedores, muitas microempresas, e aí muitas vezes até uma gestão empresarial que não tem também, uma gestão de negócio, gestão financeira, e acabou misturando tudo, né? Abriu algumas empresas, e aí a gente também faz esse processo de recuperar o nome para empresas também, mas tudo isso acarreta. E aí isso aí que você falou, eu queria puxar uma pergunta aqui. Beleza, a pessoa não tem educação financeira, ela já aconteceu alguma coisa ali, ela sujou o nome, negativou, e agora ela está fazendo o processo com recuperar nome para limpar o nome dela.
A partir desse momento, a nosso papel como recupera-nome é entregar o nome dela limpo. Certo. A partir disso, qual que é a recomendação que você recomendaria para uma pessoa hoje? Porque assim, como empresa, a gente encerraria aqui. Seu nome está limpo, você faz o que você quiser, vai financiar, vai fazer o que você quiser. Mas a gente sabe que a tendência, se ela já sujou uma vez, e dependendo do que aconteceu, ela vai fazer de novo. Então, o que você recomendaria hoje para a pessoa não voltar a fazer? Qual que seria o primeiro passo básico de tudo, assim? Isso para uma pessoa PJ. PJ pode ser os dois, pode um depois Tá. do outro. Ok, PJ, procura alguém que é da área financeira para te ajudar. Ok? Procura uma consultoria, procura um primo, procura alguém que entende. Porque o grande problema do empresário é não gostar de finanças. Por ele não gostar, ele não para, ele não faz a gestão financeira, ele negligencia a área financeira da empresa dele. Consequentemente, vira um caos e acaba quebrando. Ele gosta do dinheiro, mas não da parte financeira. Então, assim, se eu não faço, ainda que seja na pessoa jurídica, o básico bem feito na minha empresa, vai quebrar, vai virar um caos. Então, procura alguém, procura um primo, procura a esposa, procura alguém que te ajude a fazer o básico. O básico, tu se refere o quê? O TRE ali. Não, DRE é algo avançado. É avançado? O básico é o seguinte, Então vamos especificar. a maioria dos empresários que eu converso, pequeno, microempresário, eu pergunto o seguinte: quanto é hoje a tua despesa mensal? A pessoa não sabe. Quanto é a tua receita? A receita ela sabe porque na cabeça dele é o que ele vende, mas que não é o lucro. Então, o básico bem feito é, tem um livro caixa de tudo que entra, e um livro caixa pode ser o mesmo de tudo que sai. Controla isso por mês. No final do mês você vai subtrair entrada menos saída, você vai ter o saldo do mês. É um controle básico. Você vai saber se o seu mês está positivo ou negativo. Básico. Aí você vai aprimorando esse controle. Depois você começa a ver, tá, onde é que eu estou gastando mais? Aí você começa a filtrar ali por tipo de gasto. Mas isso já é um segundo passo. O primeiro passo é tudo que entra, tudo que sai, o saldo do mês. Se eu sei que o meu mês está positivo, é um bom sinal. Se o empresário ele faz isso, ele tem uma noção boa. Começa a ter uma noção boa sobre a gestão financeira. Dá para aplicar também pessoa física. Se a maioria das pessoas fizesse esse simples exercício, elas gastariam menos. A questão é que, aparentemente falando, parece ser tão simples que a pessoa vai buscar um aplicativo, um não sei o quê, e vai O deixar papel de não fazer. funciona. O papel não funciona. É o que a pessoa vai Pois falar. é, exatamente. Aí, se eu faço esse mesmo exercício na pessoa física, vamos supor que seu salário seja 1.500. E 1.500, a média aí de 90% da população, 80% ganha abaixo de 1.500. É absurdo. É absurdo. 90%? 80%, 90% ganha abaixo de R$ 1.500. A gente não acredita, porque está longe da nossa realidade. Essa é a questão. Mas Consegue dói. viver, né? Dói. Quando você pensa que é tanta gente vivendo abaixo ali de 2 salários mínimos, salário mínimo e meio, é crítico, gente. Mas aí vamos lá. Se eu ganho 1.500 e eu sei que todas as minhas despesas do mês, elas chegam ali em 1.300 por mês. 1.500 líquido, tá? Eu sei que eu só tenho uma margem de 200 para as minhas despesas variáveis. Eu vou controlar esses 200 durante o mês todo. Eu vou fazer com que esses 200 eles cheguem até o final do mês, até eu receber novamente. Para que eu não entre em endividamento. Mas o padrão normalmente na primeira semana já não tem, né? O que Não é acontece? É assim que acontece. Mas o que acontece? As pessoas trabalham em um emprego que elas não gostam, porque elas foram induzidas a fazer uma formação que elas não queriam. E por isso eu trabalhar o que eu não gosto. Então eu passo 30 dias dando a minha vida, a minha energia para uma outra empresa. Quando eu recebo o meu salário, emocionalmente, o que é que eu tendo a fazer? Passar no shopping. Quando eu passo no shopping eu ganho 1.500, eu deixo 500 lá. De uma única vez. Que já é uma questão emocional, no caso. Emocional. Então, 10 dias no meu trabalho, 10 dias trabalhando, eu gastei uma única hora no shopping. Não, e hoje o supermercado já é um shopping, na verdade, né? Aí tu vai no supermercado fazer o básico, acaba gastando já também, né? Sim, Isso que é o... exatamente. Então, essa energia represa na pessoa durante 30 dias faz com que ela gaste coisas que ela não precisaria comprar quando ela recebe o salário. Tá? Então, o exercício é básico. Se eu sei quanto eu ganho e eu sei quanto eu preciso para sobreviver, eu tenho que equilibrar o meu padrão de vida. Eu costumo dizer que o padrão social hoje é a maior droga, a droga mais viciante. Eu tenho que ter um bom celular, tenho que ter uma boa roupa, tenho que ter um bom carro, tenho que ter um bom tudo para poder ser aceito naquele padrão que eu quero
É o Está. comparativo com as outras pessoas, né? Não é a realidade dela, é comparando com as outras, né? Sim. E aí que ela se entra e se endivida, né? Mas aí que tá, quem é que vai pagar as contas? Sou eu. Então, a droga do padrão social, que todo dia ali, ó, a gente está sendo como se fosse literalmente uma droga aplicada no Instagram, nas redes sociais, em todo canto. Então, quando eu me endivido, eu preciso mudar todos esses hábitos. Limpa o nome? Ok. Agora começa a mudar os teus hábitos. Ter hábitos saudáveis em relação às suas finanças. Porque senão você acaba construindo uma trajetória que vai te levar novamente ao endividamento. A chance de acontecer de novo é muito grande se É ela não muito mudar grande. os hábitos. A maioria das pessoas que limpam o nome, que paga a dívida, elas voltam. Então, na verdade, não é só muda é a inteligência mesmo, né? Só mudar o meu comportamento ali em relação ao dinheiro não vai mudar. Se eu não mudar a minha inteligência Isso. no modo geral, É quando eu falo de inteligência financeira, que as pessoas não compreendem. Mas é eu pegar a inteligência emocional, o que me leva a comprar? Quais são as emoções que me levam a comprar? Eu tive um input de informação, eu vi algo, alguém me falou algo, eu senti algo. Né? Eu peço no shopping, a pessoa vem com um perfume ali para você cheirar. Esse é o input. Gerou o pensamento na mente, pô, o perfume é bom. Desceu o coração, desejo de compra. Então essa é a emoção que me faz comprar. No momento em que eu não faço esse controle desse processo, eu não tenho consciência disso, eu vou sair comprando tudo. Muitas vezes, as mulheres principalmente têm roupas com etiqueta, tem sapatos que nunca usaram. Homens têm ferramentas que viu, eu posso precisar dessa ferramenta. posso um dia. Posso um Vou dia aproveitar o preço. precisar. E aí depois me lembra para falar dos perfis de consumidores, que é sobre isso. Então, a inteligência financeira é eu pegar a inteligência emocional, as minhas emoções, o que me faz agir, e pegar a educação financeira. Todos, sem exceção, têm algum nível de educação financeira. Porém, quase ninguém tem inteligência emocional. O que as pessoas precisam, de fato, não é educação financeira, é inteligência emocional. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você sabe que não pode gastar mais do que ganha? Qual vai ser a resposta da pessoa? Todo mundo sabe, né? Você sabe que não pode estourar o limite do cartão de crédito? Sim. Você sabe que deveria fazer um orçamento? A resposta vai ser sim para todos. Ou seja, educação financeira as pessoas têm, porque elas não têm a inteligência emocional. Mas aí quando você junta educação financeira com inteligência emocional, você tem a inteligência financeira. Mas, Essa é o X da questão. mas os dois pontos que tu comentou aí, para teu ver, é não gostar do que faz e comparar com as outras pessoas. Isso, o padrão de vida. Isso é o maior problema hoje do endividamento. É eu me preocupar com o que a outra pessoa pensa sobre mim. Só que quando, por exemplo, Mike liga para mim na sexta-feira para a gente sair. Vamos ali no pub, vamos tomar alguma coisa. Eu tô sem dinheiro. Só que ele também tá. Mas ele não me disse que tá sem dinheiro. Ok? Mas eu também não digo para ele que eu não vou porque eu tô sem dinheiro. O que é que eu digo pro meu amigo para não perder a amizade? Bora, vamos lá. Aí eu vou. Só que na minha cabeça, ele tá cheio de dinheiro. E na minha, tu tá Aí, aqui, né? ele tá cheio de dinheiro. Enquanto eu pago. Aí ele pede uma, eu peço uma, que eu não posso ficar. Só que no momento que eu peço uma, ele é forçado a pedir outra. Porque na cabeça dele, eu não estou endividado. No final das contas, cada um vai para sua casa mais liso do que o que estava. Usando todo o cartão. Droga do padrão social, gente. Necessidade de aprovação. O tempo todo. O tempo todo. Aí você falou aí sobre a questão do consumo, comprar uma ferramenta que não precisa. Existem 3 perfis de consumidores. Isso é importante para quem está assistindo a gente, porque você tem que identificar qual o seu perfil de consumidor. Se a pessoa não identificar, ela não consegue reverter a situação da dívida. Vocês vão limpar o nome, a pessoa vai continuar, porque ela não sabe qual o perfil dela. E é uma escada onde eu preciso ir evoluindo de um para o outro, tá? Então, o primeiro ali é o compulsivo. Existe uma doença chamada oniomania. As pessoas não sabem. É uma doença. Como é o nome? Oniomania. E o que é isso? Olha o nome. Que é isso? Oniomania. Que meu pessoal, né, que tá escutando aí, ó, que tá... Falar inglês. Ou então, oniomaníaco, que é a pessoa que ela compra por impulso. A pessoa que compra por impulso, vou comprar esse celular aqui. Na minha cabeça, no momento em que eu decido comprar, não importa o que eu vou fazer com ele.
O que mais está em jogo aqui é eu tenho que gastar dinheiro. Eu tenho que comprar algo. Por causa de um sentimento que está me destruindo por dentro. Se não for esse aqui, vai ser esse aqui. Vai O ser qualquer importante coisa. é que é alguma coisa que... É gastar dinheiro. Tem pessoas assim. É justamente aquelas pessoas que você abre o guarda-roupa, tem várias roupas lá com etiqueta. Sapatos com etiqueta. Essa pessoa, ela é maníaca. Ela compra compulsivamente. Não se importando com o que seja. Mas esse problema tu trata mais com hábito ou é problema mental mesmo? A Cara, pessoa tem esse que... problema aqui, ele tem que ir para um tratamento terapeuta. Não dá para tratar uma consultoria, não dá. A gente mostra o caminho. Mas é algo que tem que entender o porquê que a pessoa se comporta dessa forma. Normalmente é a falta de alguma outra coisa, né? Às vezes pode ser até trauma lá da Isso. infância. O ambiente que ela vive né? também acaba... Não, aí já não é mais o ambiente. Não é ambiente. Não, é algo, algum bloqueio, alguma crença, algo Mas que lá da aconteceu no infância, passado. quando a gente tá- Então ela precisa passar por um terapeuta para que o terapeuta possa trabalhar ali o seu consciente, as memórias e mudar isso. Tá? Então esse é o compulsivo. Existe muito. E as pessoas não sabem disso. Elas não sabem por que elas gastam. Se já aconteceu com vocês, ou vocês conhecem. Estou com dinheiro, vejo o saldo da conta, quando eu olho de novo está zerado. Eu digo, onde foi esse dinheiro? Como é que eu gastei tanto? Normalmente são pessoas compulsivas. Ok? Tudo bem, esse é o nível 1. Aí você vai para o nível 2. Imagina que é uma escadinha aqui em cima. Você vai para o nível 2, que é o impulsivo. Qual a diferença do compulsivo para o impulsivo? O mesmo celular. Eu vejo o celular, eu vou dizer o seguinte. Cara, esse celular, eu posso precisar dele amanhã. O meu pode quebrar e eu quero ter outro de reserva. Para os homens, basicamente, eu tenho uma ferramenta, aí eu passo no home center e eu vejo outra melhor, mais... Profissional. uma linha mais Essa profissional. é top. Aí o homem vai pensar o seguinte, eu vou comprar essa, porque talvez amanhã eu vou fazer uma reforma em casa e eu já vou ter a ferramenta. Percebe que o jogo muda? É algo que é independente do que eu estou comprando, o compulsivo. E o segundo é, eu posso precisar. Qual o problema disso? Tem uma razão que talvez, né? Isso. A mente, Olha que ela nem tá E a sabotando mulher, ali nesse também. caso, usa 42, ela já compra o 36, que um dia ela vai usar o 36, Não, né? também. Mas Eu conheço, gente. o que é que acontece muito? Época de festa. Vai que eu emagreço. Época de festa. Final de ano, Natal, é lá no mês de dezembro. Quando chega em junho, aí a mulher diz assim, passa na loja, "Pô, esse vestido no Natal vai ficar lindo. Vermelho, lindo. Aí Eu vou compra, garantir. aí compra o vestido em junho. Não, aí o marido diz assim, tem certeza? Não, não vou comprar outro. Já sei essa história. Ele já sabe, então. Eu tinha loja de roupa, quantas vezes? Era coisa bem boa, assim, ó. Não, mas é isso. Aí quando chega junho, aí julho, eita, não, esse aqui é mais bonito. Agosto, setembro, quando chega no Natal, na véspera, Lá acha outro. ela acha outro. Vai achar outro. Então, o impulsivo é problemático também, detona as finanças. Mas é menos grave do que o outro. Existe uma leve consciência na hora da compra. Tá? Para corrigir o impulsivo, qual é um passo? Respira, conta até 5, diz, eu preciso disso mesmo? Faz sentido? Eu estou com esse caixa para comprar isso agora? Se não tiver, deixa para depois. A oportunidade sempre tem. E respira e toma a decisão. Então, compulsivo, impulsivo. Terceiro, espontâneo. Quando você chega no perfil de comprador espontâneo, aí sim você passa a dominar o dinheiro, que é o que a gente tanto fala. Você dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. Quando eu vou fazer uma compra, eu estou dizendo para o meu dinheiro que eu vou usar ele em prol de algo ao meu benefício. Conscientemente. Dinheiro é pro benefício, não pro mal da pessoa. Não para ela ficar preocupada e não dormir, né? Exatamente. Então, assim, eu domino sobre o dinheiro e não ele sobre mim. Mas para eu chegar nesse nível de comprador espontâneo, a minha inteligência emocional com a educação financeira, que gera a inteligência financeira, tem que estar no nível já ali, iniciante ou avançado. Essas pessoas que hoje construíram grandes fortunas, elas precisaram dominar sobre o dinheiro para poder elas terem o controle e crescer. Gente, não é sobre quanto a gente ganha. Fato, com esses números casos de pessoas que ganham pouco, mas que conseguiram construir patrimônio. Qual a diferença delas para as pessoas que ganham mais? Simples. Elas dominaram sobre o dinheiro. Elas tiveram essa evolução no padrão de consumo.
Muita gente tem crença negativa também, que acaba quando vê dinheiro já quer botar fora, que acha que é ruim, né? Não é, como que eu posso falar? Não é intencional, mas ela pega o dinheiro e acaba querendo gastar porque da infância, às vezes tem algum bloqueio que o dinheiro é ruim e sem intenção mesmo não é. Eu tenho uma lista com mais de 100 crenças limitantes só sobre dinheiro. Mais de 100, só sobre dinheiro. Fora outras crenças que interferem. O que acontece? Mas só para explicar para as pessoas, crença limitante, né? Senão, quando vê, não entende, né? Vamos lá. Crença limitante é aquilo que te impede de passar daqui. Imagina que esse microfone é uma crença sobre dinheiro. Não sei se a visão fica boa lá. Vamos para cá. Uma crença limitante em qualquer área é o seguinte. Aqui é crença e eu quero subir. Você nunca vai conseguir passar daqui porque a sua crença limitante naquele assunto, naquele tema, naquela área te impede de passar. Então eu preciso retirar essa crença para que eu consiga superar. Algumas crenças limitantes sobre o dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Todo rico é desonesto. Todo rico, para ficar rico, teve que fazer falcatrua. Meu filho, dinheiro é sujo. Isso é a forma como a gente se comunica com os nossos filhos, vai fazer os adultos do amanhã. Entende? Meu filho, eu não trabalho em banco. A pessoa acha que quem trabalha em banco, só quem tem dinheiro é quem trabalha em banco. Se eu não trabalhar em banco, eu não tenho dinheiro. Por isso que tu queria... Crédito quebrou depois. Então, eu já tinha trabalhado em banco, na verdade, quando aconteceu esse fato, e aí seria um segundo banco, né? Mas não foi crença. Trabalhar em banco era um sonho. Eu dizia, toda criança no Brasil tem vontade de ser jogador de futebol. O meu sonho profissional era trabalhar em banco. E realizei, exatamente. Então, as crenças limitantes, elas nos impedem de avançar, de ficar rico, literalmente. Enquanto eu não eliminar, não tirar essas crenças, eu posso trabalhar 24 horas por dia. Eu posso ganhar 1 milhão, mas eu não consigo sustentar a riqueza. Prova disso é quem ganha na Mega Sena, quem ganha nos reality shows. Se não me engano, acho que 87%, uma coisa 90%, 95% perde tudo. Entende? Porque se eu não sei como construir a fortuna, eu não sei como manter. Você estava falando das perguntas, eu me lembrei, algo que eu escutei há um tempo atrás, e eu trouxe isso para mim, para minha esposa. Antes de comprar alguma coisa, eu faço 3 perguntas. Você quer, você pode ou você precisa? Isso é realmente necessário. Exatamente, faz muito sentido. Porque às vezes, mesmo você tendo a inteligência emocional e financeira ali, mas naquele momento, eu quero tanto, cara, eu gostei demais, eu me apaixonei nisso aqui, e na emoção você acaba comprando. Quando você para e faz isso, você falou, respira e eu faço, cara, eu quero, eu posso, eu preciso. Muitas vezes, eu não preciso, eu não posso naquele momento e eu só quero. Sim. Então, aí, se não fecha, se não responder pelo menos 2, eu deixo. Sim. É o que eu falei hoje, lembra que tá falando hoje de manhã? Sim. Hoje de manhã eu tava falando com ele ali, que nem quando eu venho aqui pra Alphaville, né? Tipo, o que o cara faz? Traz uma mala com algumas coisas e deu, e o resto tá lá pra trás. Quantas caixas de coisa que tem de roupa, de coisa que tá pra trás, que tipo assim, tu tá aqui, não faz falta nenhuma. Exato. Então é toda aquela história. Precisa? Um dia. Entendeu? Então quando tu faz uma mudança, tipo assim, eu tô aqui, tô bem tranquilo, tá lá as coisas lá, mas não faz falta nenhuma. Então... O grande segredo para o êxito financeiro na vida de uma pessoa é a simplicidade. Eu não estou falando de simplicidade de uma pessoa tipo um mendigo, não é essa simplicidade. Mas a simplicidade é o seguinte, o que o Osés falou, isso é útil para mim? É fútil ou é necessário? Se for necessário é porque eu estou precisando de imediato. Aí faz a análise que o Osés falou. Eu tenho como comprar agora? Ok. Se eu não tenho, faz um planejamento para daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas é necessário, você tem que comprar e com o planejamento a gente consegue tudo. Se não é necessário, é útil. Útil quer dizer que é algo que eu posso comprar daqui a 6 meses, daqui a 5 meses. Então faz um planejamento e compra. Agora é fútil? Por que eu quero comprar se é fútil? Então é colocar tudo na balança. O meu dinheiro, de todo mundo inclusive, não aceita desaforo. A gente acha que dinheiro aceita desaforo. Então eu vou receber meu salário, vou fazer o que eu quiser com ele, que ele vai voltar para minha conta. Não vai. Você cuida do seu dinheiro, né? Ele não volta. Então o dinheiro não aceita desaforo. Ele não volta para a conta. Se eu não cuidar bem dele, ele vai embora, ele não dá nem tchau. Sim.
Entende? Depois que sai correndo atrás, não volta. Já era. Não adianta chorar, não. Não adianta chorar. E você falou um negócio ali atrás, quando eu pedi uma dica para quem tá iniciando, você falou assim, procura um amigo, procura alguém que entenda de finança, mais ou menos isso, né? E se depende do lugar, aí pegando o que o Eduardo falou, ambiente. Depende do ambiente que a pessoa está hoje. Ela não tem um tio, porque ela é a primeira na família que foi empreender ou que está tentando Sim. melhorar a vida financeira, não tem um parente, não tem um conhecido e não tem dinheiro. Você já está fazendo até o processo para limpar o nome, ela parcelou ali Sim. no boleto e ela não tem dinheiro para contratar um especialista. Existe uma outra forma hoje dela ir para a internet, dela buscar algum outro conhecimento, ou ela teria que juntar um dinheiro para contratar um especialista? Vamos lá. Tem duas formas, extremamente barato, que qualquer pessoa tem acesso. Qualquer uma, sem exceção. A primeira é assistir esse podcast. Então, se ela já está aqui, já está no Já, caminho certo, já, né? Tá provando. Exato. Então, assim, é uma forma Então de... já vamos mandar, se a pessoa que tiver link, já compartilhar, né? Já... isso. Compartilha, comenta, deixa sua dúvida aqui. Grupo da família, Toma, exatamente. o amigo. Porque o que acontece? A tecnologia ela veio para facilitar ou complicar. Depende de como eu vou usar a ferramenta. Então, respondendo aí de forma mais objetiva. Tem vídeos no YouTube, por aí, inúmeros vídeos de pessoas sérias ensinando a ter uma mínima noção. Usa o que você tem, faz o seu melhor hoje com o que você tem. Até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Ok? Segundo, ok, vídeo, procure livros. Quanto é o livro hoje? R$30, gente. Ah, não, tá caro, eu não tenho. Vai no sebo. Qualquer cidade tem, depende da cidade mais envolvida tem. Compra um livro por R$10, R$5, que fale sobre negócio, que fale sobre finanças, que fale sobre inteligência emocional. Não tem desculpa. Quando a gente dá desculpa, a gente simplesmente está dizendo, eu não quero mudar. Isso que eu ia falar, você acha que parte um pouco da responsabilidade da pessoa? Porque às vezes ela fala, não tem R$30. E ela tem, se ela quiser, ela tem. Às vezes ela tem um negócio parado dentro de casa que se ela vender vai fazer muito mais do que isso. Sim. Daquelas coisas que ela comprou lá que você estava falando, ela comprou e nunca usou. Comprou um e tá ano devendo. atrás, pro dia que usar, até hoje não usou, Foi né? Natal de algum ano. Pode ter uma coisa, já o cara abriu oficina já, né? Isso. Comprou já. Verdade. Olha só, eu dei R$20 para minha filha. Eu acho que eu já compartilhei isso com vocês outra vez. Eu dei R$20, minha filha queria comprar um brinquedo para ela. Eu dei R$20 para ela e disse, filha, vamos fazer dinheiro? Comprei uma caixa de isopor com esses R$20, algumas frutas e os saquinhos para fazer sacolé. Fiz com ela, ajudei ela a fazer, coloquei a caixa aqui no ombro dela, a gente saiu na rua. Em meia hora a gente fez R$30. Meia hora. Tirou o investimento, sobrou 10, tinha fruta, tinha saquinho e tinha caixa. Ou seja, o que viesse era lucro. Se uma criança, na época ela tinha 4 anos, se uma criança de 4 anos consegue fazer isso e ter esse discernimento, quanto mais um adulto. A diferença é que eu ensino para minha filha a ter autorresponsabilidade. Muitas vezes nós, como adultos, não temos. Entende? Então, isso você falou. A autorresponsabilidade, o desejo realmente de querer mudar e fazer diferente. Se não, pode limpar o nome 1000 vezes. Não vai resolver. Não vai resolver. Vocês podem ter a melhor intenção de gerar conteúdo, de dar conteúdo para a pessoa que transforma, de limpar o nome, de dar o suporte, mas se a pessoa ela não for autorresponsável, se ela não quiser realmente uma vida melhor, vai ficar nesse ciclo constantemente. A autorresponsabilidade, até para a pessoa entender bem, é ela saber que é ela que manda em tudo, né? O dinheiro é dela, o gasto é dela, é ela que... Eu digo assim, se a pessoa ela prosperar, ficar rico, milionário, de quem foi a culpa? Não. Tá, mas se a pessoa continuar falida e fracassada, de quem foi a culpa? Também é dela. Isso é autorresponsabilidade. Tanto mérito quanto a culpa. A gente costuma puxar pra gente o mérito, o êxito. Entende? A gente está falando de pessoas negativadas agora. Só que além de a gente limpar o nome, recuperar o nome, a gente também tem um método que é para aumentar score. Tá. E às vezes a pessoa não entende. Nós estamos falando que pessoas estão negativadas. Mas hoje, né? Eu queria que você até explicasse um pouquinho melhor. Você já trabalhou em banco, essa questão de score. Por que hoje algumas pessoas têm um nome limpo? Às vezes ela está falando, cara, eu tenho um nome limpo, eu já puxei, eu não estou devendo, mas eu não consigo financiamento, eu não consigo nada. Por que isso? Tem? O score interfere? O que acontece? Vamos lá. Tudo depende do tipo de dívida da pessoa. Ok? O que a gente vê ali no Serasa é um primeiro nível. Serasa, SPC, nos demais órgãos de proteção ao crédito. É um primeiro nível da dívida. Se eu fiz algum processo com o banco e o banco ficou em prejuízo na minha operação, por exemplo, se eu peguei um crédito de 20
e eu negociei por 10, o banco ficou em prejuízo em 10. Esse cadastro ele não vai só para o SPC, ele vai para o Bacen. Então, tudo que é prejuízo para o banco precisa informar. E aí, o meu CPF vai para um outro cadastro. Muitas vezes, quando eu limpo o nome no CPF, no Serasa, por exemplo, mas ainda está o apontamento lá no Bacen. Vocês fazem essa limpeza, certo? Sim, só que hoje a gente informa para a pessoa, né? Quando faz o nosso limpa-nome, ele vai limpar SPC, Serasa, Boa Vista e Protesto, Tá. que é a maioria da É dívida, esse né? primeiro nível É aí. primeiro nível. Primeiro nível. Aí, ok. Aí tem que Aí entender tem se como tem- fazer os níveis mais profundos, mas é É Bacen. Cada É que pouca cara. gente Outro tem serviço. Bacen, na verdade, hoje, né? O cara que já Sim. mexeu com banco, algo mais Pronto. assim. Beleza, fiz isso no primeiro nível, segundo nível. Algumas ações, algumas atitudes, elas precisam começar a ser hábitos, né? Falando de hábitos, precisam ser desenvolvidas por mim, para que o meu CPF volte a ter ali uma pontuação positiva, favorável. Começar a usar CPF nas compras, começar a pagar as contas em dia. Se você tem uma conta bancária que você quer fazer ter resultado, concentra todos os pagamentos nela. Se você puder, débito automático. Se tiver uma poupança vinculada, coloca um valor mínimo, 30, 50 reais, para que o sistema do banco ele possa identificar de que a sua conta poupança está ativa. Independente se é 1 milhão ou se é 50 reais. O banco precisa entender que você tem um perfil de investidor ali de poupador. Então, são algumas pequenas tem que ações o valor seja baixo. independente. Porque o que acontece? Eu tenho uma conta corrente, vinculado, normalmente todas as contas correntes têm uma conta poupança, ok? Se eu deixo o saldo zerado, então para o banco, eu não sou poupador. Eu não tenho um perfil que ele precisa de poupador, eu só tenho o correntista, que é o gastador. Então eu coloco 50 reais ali e deixo. Para o sistema do banco vai aparecer lá o meu CPF. Resolve só isso? Não. Aí vai pagando as contas em dia, tem um débito automático, 2 ali na conta. São ações que você vai fazendo. Aí, como é que eu consigo aumentar meu crédito? Cartão de crédito. Consegui, o banco liberou lá 50 reais. Nubank libera 50 reais. Eu fiz um desafio. Esses anos todos eu nunca tive Nubank. Nunca tive. Tá bom, vou fazer um desafio aqui para ver se eu consigo aumentar o score. Aumentar crédito. O pessoal diz que passa anos e não aumenta. Limite de 200, limite inicial. No mês seguinte foi para 400. No mês seguinte liberou 500 para pagar boleto e Pix. E agora aumentou mais 400. Pouco tempo. Mas por quê? Pequenas ações. Eu antecipo a fatura, eu gero consumo dentro do mesmo cartão. Eu antecipo, gero consumo, antecipo, gero consumo. Aí eu vinculo o débito automático. Então são pequenas ações que fazem com que a pessoa ela possa melhorar o score dela e posicionamento de no crédito mercado. dela, né? Exato. E isso interfere, então, né? Você trouxe todas as dicas, várias dicas aqui, né? Para ela aumentar o score. Inclusive, a gente dá várias outras dicas lá no método também de como fazer, o passo a passo de como você fazer para aumentar o score. Mas hoje o score baixo, ele interfere. Então, eu quero financiar uma casa hoje, eu quero financiar um carro, eu tô com o nome limpo. Às vezes ele nem passou, talvez a pessoa tá aqui, ela nem passou pelo limpa nome. Ele nunca sujou o nome, mas o score dele tá baixo, aconteceu atraso do conta, aconteceu alguma coisa. Isso interfere também em financiamento? Cara, isso interfere por quê? O score, ele foi desenvolvido para que eu, como instituição, eu como banco, possa ter um instrumento de análise. Quando um banco, quando a instituição financeira vai fazer uma análise, ela não busca só uma base. Entende? Ela vai buscar algumas bases. O próprio sistema interno, o banco ele vai ver como é o meu histórico com o banco, internamente, com a instituição, e depois no mercado. Então, se eu tenho um score baixo, por que o meu score é baixo? Qual o meu risco? Qual a minha exposição como banco em prestar o crédito para o OSES? Então, claro que interfere. Às vezes, o teu crédito ele pode até liberar, porém com juros mais altos. Eu ia falar sobre isso agora. Tem gente que diz que até a taxa de juros pode mudar, né? Pode. O score baixo pode ser uma taxa de juros maior. Porque para o banco o risco é maior. Tu acha que está tendo crédito, porém está tendo um crédito muito mais caro por ter o score baixo. Exato. Esse é um dos benefícios que a gente traz hoje com o método da Recupera Score, que é isso. Às vezes você até consegue o financiamento. Na verdade, a maior dor é de quem não consegue. Mas você está pagando 3 vezes mais juros. E se você usasse, às vezes, algumas técnicas, estratégias que vai fazer você aumentar seu score ali, você vai pegar o mesmo financiamento, mas com 2, 3 vezes de juros mais baixos. Você conhece alguém que tem 1000 ali de score? Já conheceu alguém? Já conheci com difícil, 970 ali, por aí, mas com 1000 é Eu conheci uma pessoa que ela tem 1000 de score. 1000 de score. 1000 de score.
Mas essa aí é. Essa a gente tem que trazer para gravar um podcast aqui. Score. Para Cara, ensinar o você- passo a passo. Mas enfim, é para o outro podcast. Não, mas é só pegar aquela ali, a última, né, que a gente olhou, É. ela tava com 100 e pouco, 200 e pouco, antes de passar pelo processo, passou pelo processo de limpa-nome, foi para 910. Já de cara, só de limpar o nome, porque o que acontece? Volta para como era antes. Então, Sim. ela sujou o nome, foi lá para baixo, foi para, acho que era 200 e pouquinho que ela tinha, né, ou 100 e pouco, Era não 100 me e lembro pouco. bem exatamente dela, 100 e pouco, acho que era. E daí limpou o nome, voltou lá para. Ela tinha 98,8% de chance de não pagar. Uau. Né? Sim. Foi assim. Antes, né? Antes. Aí foi para 95, 96% de pagar. Só com. Observa Entendeu? como isso é bom para quem está endividado. Entende? Como muda Mudou as totalmente, chances da pessoa. virou totalmente. Totalmente. Mas ter essa consciência do que o que eu faço com o meu dinheiro, a gestão financeira, a educação financeira, a inteligência emocional, buscar isso para a minha vida, atrelado com o que vocês fazem, abre muitas portas. Entende? Mas tem que ter essa consciência. Tem que Tem ter. que ter essa consciência. Não sei se vocês sabem, mas o modelo de pontuação do Serasa era diferente. Hoje, quando a gente tem um 700, se fosse há algum tempo atrás, não lembro bem, um ano atrás, deveria ser os 900. Porque eles mudaram. Não sei se você- Precisou 1.0 para 2.0, né? Essa alteração que fizeram. Isso, exato. Então, eu lembro que na época eu tinha 800 e pouco. Aí quando eu fui ver 600, como assim? Aí eu fui pesquisar, não, porque mudou a forma de pontuação e tal, você trabalha para subir de novo. Mas enfim, o score, ele vai definir como vai ser o meu crédito na praça, no mercado. Exatamente. Ponto. Isso. Score. A pessoa, às vezes, normalmente, às vezes, ela nem sabe, né? Ela tenta crédito e ela só não consegue, mas ela nem sabe o que faz. É a Exatamente. palavrinha mágica, score, que é o que, estando lá embaixo, Por exemplo, o que é que acontece? A pessoa chega no banco para pegar empréstimo. O gerente já sabe. Na maioria das vezes o gerente já sabe que a pessoa não vai ter. O que é que o gerente diz para a pessoa? Eu vou subir uma análise para a mesa de crédito. Mas já está na tela dele que não foi aprovado. É uma forma dele dizer, ó, vai embora, que Dá uma um outra tempo hora... aqui. Pra dar uma chance pra ela não ficar É, doida da vida, porque não exato. Então, assim, o sistema, ele é cruel. E se eu não usar as ferramentas que o sistema tem ao meu benefício, de forma lícita, porque é lícito, o que vocês fazem é lícito. Então, isso é uma ferramenta que o sistema está, não sei até quando. na Para a verdade, pessoa não ter o controle, que nem você falou ali no começo, né? Como não tem controle de nada, isso é muito ruim, porque às vezes ela não paga o boleto em dia, não nem porque não tem dinheiro, é porque não é organizada, né? Esquecimento, organizar, descuido, organizar a vida dela financeira foi muito importante, né? sim, Para botar as contas, pagar em dia, às vezes tem o dinheiro na conta, vou pagar segunda, e venceu sexta, ou vence sábado, em vez de pagar antecipado para aumentar o score, isso. acaba pagando, vou pagar só tanto de juros, não tem problema. Mas isso Exatamente. acaba desabando o score dela lá embaixo, né? Exatamente. Ela não chega entre o SPC, mas ela tá sempre com os Ela trabalhos paga todo mês. rapidinho. Porque assim, o endividado, ele só passa para categoria de endividado após de 3 meses, né? isso. Se eu devi um mês, aquela conta lá, segundo mês, eu não estou como endividado, eu estou como inadimplente. É diferente. Passei o terceiro mês, não paguei, aí vai para o apontamento. Embora algumas empresas, e a lei permite, no dia seguinte ao vencimento já posso negativar. Aí são outros casos. Mas o conceito jurídico da inadimplência é até 3 meses eu não sou devedor. Eu sou inadimplente. Show, show. E é importante a gente, né, trazer, reforçar aqui, né? Hoje a gente recupera o nome da pessoa, quem está com o nome negativado, mas a gente traz também essa questão de quem não está negativado, porque às vezes a pessoa, putz, os caras faz lá, aumenta o score, porque só o fato de você recuperar o nome já recupera o score da pessoa ao que era anterior, como foi o caso dessa cliente que o Mike falou, foi para 900 e pouco, sem fazer o processo. Foi o processo de limpa-nome que erguiu, não de aumento o score. Sim. Mas às vezes o cara tá passando por isso. Né? Às vezes o cara tá tentando financiar, eu conheço pessoas que tentam 3, 4 vezes financiar um carro, só vai piorando a situação Sim. cada vez que ela tenta, e ela não sabe que às vezes é uma questão dessa, de atrasar um boleto, de alguma coisa está acontecendo, e como fazer, porque às vezes agora ela vai parar, beleza, a partir de hoje eu vou pagar em dias, mas só isso não resolve, ou vai demorar muito tempo para fazer, e aí é onde entra o método, que a gente vem com o passo a passo para ela acelerar
esse aumento de score e conseguir aí pagar menos juros, financiar a casa, um carro, que é o que ela está buscando, né? Sim. Às vezes, não é nenhuma dívida que eu fiz. 2 vezes já aconteceu comigo, não sei como, lista negra com certeza, alguém pegou meu CPF e cadastrou uma telefonia. Quando eu vou ver, eu sempre consulto meu Serasa, quando eu vou ver, débito, operadora X. Eu tenho que ligar para a operadora para dar baixa, mas enquanto não, o score baixou. Sim. Aí uma segunda vez, de novo, né, em outro tempo, em outro momento, outra operadora. Então assim, eu tenho que... E ó, isso uma vez aconteceu assim, não. Nunca tinha É. pensado nisso. Que gente, essa conta, nunca tive número. Então. Exato. Então Aí, assim, ó. eu tenho que monitorar o meu CPF. Pô, é gratuito, você baixa o aplicativo do Serasa, você faz esse monitoramento gratuito. Ah, eu quero uma pesquisa mais profunda, paga lá R$ 20, R$ 15 e faz uma pesquisa mais avançada. Mas eu tenho que cuidar do meu CPF, Sim. porque a lista negra está aí. Show, É um show. patrimônio, né? É um CPF patrimônio. também, né? Ué, o papo tá muito top, cara, muito bom aqui, tirando muita dúvida do pessoal, mas o que você deixaria aqui, né? Lembrando que é o nosso público que está nos assistindo, são pessoas que, por algum momento, na pandemia, algum parente, alguém pegou o nome, e se ela se tornou uma pessoa inadimplente. Ela se tornou uma pessoa agora que sujou o nome, às vezes muitas delas estão tentando ainda achar uma forma de conseguir recuperar, algumas já passou pelo nosso processo, recuperou o nome. O que você deixaria para essas pessoas hoje, assim, uma dica, uma palavra final que você deixaria para elas? Tá bom, vamos lá. A pessoa ela passa a ter uma segunda chance. É o que a gente estava falando aqui antes de começar. A pessoa ela passa a ter uma segunda chance no momento que limpa o nome. E aí ela pode reescrever a trajetória, a história dela de uma forma diferente. Fala da decisão da autorresponsabilidade. Eu falo de um método, que é o método DEM. Serve muito bem para isso que a gente está falando aqui. O que é o método DEM? Eu tenho que ter a decisão, a autorresponsabilidade, eu tenho que ter uma estratégia para sair das dívidas e eu tenho que decidir mudar. Se eu tomo a decisão, mas eu não tenho uma estratégia, não adianta. A maioria das pessoas elas querem sair das dívidas, porque não é bom, mas elas não têm a estratégia. Vocês têm a estratégia, entende? Vocês têm um mecanismo, vocês têm um instrumento que pode ser a estratégia, pode construir junto com a pessoa essa estratégia para que ela tenha a mudança, que é o terceiro ponto. Então, a decisão, estratégia e mudança. Mudança na mente, mudança no posicionamento, mudança nos hábitos. Mas só a decisão não basta. Eu tenho que ter estratégia e eu tenho que mudar. É isso aí. Show de bola, show de bola. E quem gostou do Wellington hoje, que às vezes quer acompanhar, vai acompanhar Recupera Nome, tá lá no Instagram, Recupera Nome, você vai achar a gente lá, mas quer te encontrar no Instagram, quer saber mais sobre finanças, sobre inteligência financeira, como é que te encontra hoje? Tá bom. Instagram, wellington.lemos1. YouTube, Wellington Lemos Educação Financeira. Essas duas vai ter bastante conteúdo, vídeos, aulas. A gente tem Clube dos Endinheirados, toda quinta-feira, evento transmitido ao vivo. Eu acho que é informação para quem quer, a gente tem. Aí já entra de novo, né? Será que eu não tenho dinheiro para contratar alguém? Então já estamos aqui, não tem dinheiro nem para comprar o livro. Beleza, você já achou um lugar para você estar assistindo o vídeo e aprendendo. Exatamente. E não deixar seu nome sujar de novo. Exato. Gente, obrigado, Eduardo, obrigado. Quer deixar uma consideração final? Agradecer pela oportunidade. É isso aí, Michael. Espero que tenham gostado aí. É só escrever aí, chamar, né? O que precisar. Exatamente, é o primeiro de muito. Então a gente está começando aqui agora. Hoje é o primeiro podcast da Recupera Cast agora, né? Da Recupera Nome. E o nosso objetivo aqui é esse. É trazer conhecimento, porque nós entendemos que não é só limpar o seu nome. Nós entendemos que você precisa de algo mais, que é uma inteligência financeira, uma inteligência muitas vezes emocional, para você conseguir lidar com isso. Então, gente, obrigado e até o próximo podcast. Fique com Deus. Obrigado. Valeu. Valeu. Bom? Fechou. Obrigado.